Fala, garoto! Chegando mais um episódio, 26º, Enoque. Quem diria? É isso aí. 26º episódio do nosso Bate-Papo Ideal é o podcast da Construtora Ideal, sempre com novidades para você. É muito bom falar do sucesso do nosso Rumo Norte lá em Santana, que está sendo lançado, pronto para morar. O Enoque daqui a pouco vai falar mais dele. QR Code sempre na tela para você conhecer os empreendimentos da Construtora Ideal e, claro, a Favos de Mel com essas delícias aqui que é fogo, viu? Isso aqui é um pecado antes, durante e depois. Do meu lado, Enoque, primeiro para se apresentar, antes de apresentar nosso convidado. Vamos lá, Enoque. É isso aí, hoje o assunto vai ser bem bacana, por quê? Por quê? A gente só falou de vendas até agora. Hoje Não vai ser de vendas? Hoje a gente vai aprender sobre locação. Locação! Estamos trazendo aqui um especialista. Especialista, já veio, ó, nós vamos falar com a DF Casas, já veio o Felipe, que é o F. O D, de Denis, cofundador da DF Casas, vai falar hoje de locação, Denis. Prazer ter você aqui. Prazer é nosso, e hoje nós vamos falar muito aí, entregar e para ajudar vocês aí, para quem quer começar na locação, que locação hoje eu enxergo já com outros olhos, né? A gente tem 10 anos de DF, mas por 5 anos a gente ficou focado só em vendas. E agora a locação, ela é um business que a gente... Ela tem aquele sinônimo tipo ovelha negra, assim? Antigamente tinha isso? Tem. Ainda tem hoje, né? Mas tem vamos muita gente mudar que isso, né? Tantos amigos, a gente participa de treinamentos e conversa e ainda não funciona a locação dentro da operação. O cara só se interessa com a venda. Exatamente. A gente vai desmistificar isso. Vai desmistificar. E hoje você que não trabalha com locação, tenho certeza que depois do podcast aqui você fala, até a frase que a gente utiliza, é quanto dinheiro que está na mesa e a gente deixa ali de lado, uma virada de chave achando hoje. que é só a venda que as legal. coisas acontecem. Vai ter a virada de chave, Enoque. Vai. Sempre teve aquele tabu, a gente como corretor sempre teve aquele negócio. Caraca, é muito trabalho para pouco dinheiro. O corretor sempre achou isso daí, porque acha que realmente dá muito trabalho. Hoje a gente vai entender que não dá trabalho, mas não tanto assim. E eu vou falar para você que nós tivemos a cabeça pensamos nessa mesma maneira. Nós vamos mudar a frase. Muito trabalho para pouco... Como que é? Mas... Desculpa, te cortei, Denis, repete. No começo eu tô falando que a gente também tinha esse estigma, tinha esse preconceito. É muito trabalho, a gente começamos alugando 3 salinhas administrando, e o problema que a gente tinha com essas 3 salas, que eu falava, não vale o que a gente recebe ali de administração. Só que a locação, ela é um jogo de médio e longo prazo. E ela vai te ajudar e vai deixar a sua empresa ficar cada vez mais sólida. Sim. Mas você tem que ter essa visão lá na frente. E hoje, graças a Deus, a gente já está vivendo boa parte dessa visão que a gente teve lá atrás, mas tem muito para crescer ainda. Então a gente vai mudar essa frase, né? Trabalho dá, como qualquer coisa na vida. Pra caramba. Assim como vendas também. Vendas não é... Fazer o podcast dá trabalho, qualquer vendas dá trabalho. Mas a segunda parte da frase, que não é rentável, que não traz benefícios, isso a gente vai mudar hoje. Vai. E eu gosto de sempre perguntar da vida da pessoa um pouco antes do mercado imobiliário. Sim. Você já vinha de família com isso ou você vem de outro negócio, de outra área? Cara, eu trabalho hoje com, mais ou menos uns 28 anos na área de atendimento ao cliente, vendas. Eu comecei com meu avô, né, para você ter ideia, até que eu sou conhecido como vendedor de Havaianas. Né? Na época, eu era camelô, então eu vendia chinelos com meu avô. E antes de ser promovido para vender chinelos, cara, eu vou até denunciar a minha idade aqui. Não tem que nem problema. sabe. Isso não existe hoje, mas na época o meu tio, não sei se vocês lembram disso, quando tinha os vale transporte, meu tio, como ele era camelô também, ele comprava os vale transporte. Sim. E aí eu tinha o quê? 12 anos. E meu tio, ele comprava num valor menor dos trabalhadores, né, para trocar por dinheiro. E eu era o garoto que ficava de ponto em ponto de ônibus, abordando as pessoas para trocar aquele vale transporte por dinheiro. Então eu já comecei o meu contato com pessoas fazendo esse tipo de trabalho. E aí meu tio viu que eu tinha potencial, porque eu conseguia trocar todos os passes 100%, né? E ele me dava uma pequena porcentagem. Depois ele me colocou para vender tênis com ele, que depois eu fui e comecei a trabalhar com meu avô vendendo chinelo. Já vendeu o chinelo. seu vale transporte? Ou... Já, eu vou entregar minha idade também, Denis. Era aquele vale transporte que destacava? Ixi, aqueles da CMTC. Sabe qual que é? Pô, a gente tinha que sair da escola ou de casa para pegar esse vale transporte na garagem do ônibus. Eu lembro que a garagem de Guarulhos era no bairro dos Pimentas. Pô, bairro dos Pimentas, você vai entregar a idade, Denis? Também. É legal falar da idade. Isso há 35 anos atrás.
quase 32, 30, eu tô É quase isso com meus 50, né? Eu ia lá com 14, 13 anos, a gente saía, ia buscar no bairro dos Pimentas, que não tinha quase nada, só garagem de ônibus e vinha destacando, tomar cuidado, porque aquilo valia dinheiro, né? Era dinheiro, né? Era que dinheiro, época então, gostosa, trocava. viu, meu? E, cara, eu fugi do Rapa. Já ouviram falar no Rapa? O Rapa, você Até fugiu do hoje Rapa. existe. Existe, Cara. até hoje você Até vai, a hoje. gente grava na Gazeta, na 25 de Meu março. avô às vezes estava fazendo compra O lá, Rapa. tava fazendo compra de chinelo e eu ficava sozinho lá tomando conta. E quando o Rapa vinha, eu tava sozinho. Eu tinha que colocar as coisas, guardar na mochila e ó. E ainda que era, né, o Vale Transporte, um papelzinho pequeno. O Rapa, quando os caras têm tênis, né? Dava dó, cara. É verdade. Dava dó né? porque sempre tinha alguns que perdiam a mercadoria. E aí, desde essa época, hoje, assim, tendo entendimento, na época eu não entendia muito. Mas foi muito bom eu ter passado desde o início lá com meu avô, porque que nem essas pessoas que perdiam lá os produtos dele no Rapa, mas passava uma semana, por mais que levava prejuízo e começava tudo novamente, reconquistava, não desistia, né? Sim. Então teve alguns valores que foram fundamentais para eu fazer sucesso em todas as empresas que eu trabalhei. Eu sempre me destaquei como o melhor vendedor, então eu trabalhei muitos anos no varejo, fui gerente de loja. Então, assim, tudo que eu aprendi, e até muitas das coisas que a gente implementa na DF sobre questão de experiência do cliente, atendimento com excelência, e hoje a gente tem hoje eu tenho orgulho de falar que a gente tem a melhor avaliação em questão de atendimento que os clientes colocam da DF hoje, mas Que tudo bacana. isso foi fruto do que eu vivi desde lá com meu avô, que ele fazia, hoje a gente usa até a analogia, que é o feijão com arroz bem feito. Meu avô fazia Sim. isso com muita Maestria. excelência, alegria para os clientes. Tá vivo ainda? Infelizmente ele já não mas- está entre nós, mas eu sempre faço questão de falar dele, seja Sim, quando eu a vou fazer uma presença dele palestra existe. ou até mesmo podcast, porque o que eu aprendi sobre atendimento com ele, hoje assim, entendendo mais sobre o mercado, os treinamentos que eu tive depois, eu volto e falo, putz, meu avô fazia isso lá, E sabe, chamando a atenção do cliente, eu falava, isso aqui era marketing que meu avô fazia. e sabe o que eu acho muito engraçado? É que hoje tem tanta gente vendendo curso, todo mundo mentor, aquela coisa Isso. toda. Eu tenho um pé atrás pra caramba com isso. O que o teu vô tinha é o que eles querem passar hoje na mentoria. Sim. Esse arroz e feijão, os mais velhos sabiam fazer muito bem. Eles tinham a fórmula, né? Eles sabiam cativar o cliente, eles sabiam dar uma atenção, um olhar, Chamar uma a escuta. atenção. Meu avô, ele criava bordões. Olha Que isso. Tem um que eu não esqueço, que é quem compra chinela havaiana não pisa na lama e também não reclama. Só que ele falava isso Muito bom. brincando, dando risada, e ele chamava a atenção das pessoas que estavam passando. Então, aquilo lá, eu tenho que atrair o cliente. Então, assim, tem várias coisas que ele fazia na época, que eu olho hoje, assim, tendo um outro entendimento, eu falei, caramba, eu vou fazer tudo isso daí, só que ele não sabia que Não ele estava sabia? ensinando. E, assim, eu tenho muita gratidão por Isso é ele. aquele talento nato, né, Nock? Isso. Ele nasceu vendedor. Isso. Ia colocar o chinelo, colocava a pessoa com todo carinho, sentava, aí ele tirava o saquinho, descia, colocava a mão no pé, ajudava a pessoa mesmo a... Que hoje você dificilmente numa loja não tem mais isso, não existe mais E isso. você vê, e a Você pessoa vai lá, vai colocar o tênis, você que se vira. E você vê, a pessoa gosta disso quando vai comprar um chinelo. Imagina Isso. quando vai alugar ou comprar um imóvel. Putz. É verdade. Então a, gente, a gente vê, as imobiliárias, tem algumas imobiliárias, não sei se vocês trabalham dessa forma, mas eu lembro que antigamente, o que acontecia? Pegava a chave, deixava o RG lá, e ia lá visitar o imóvel sozinho. Eu achava, pra mim, eu sempre achei bem estranho. Isso daí, como assim a pessoa? É muito Total. Você não... E imagina você como cliente, né? Vou lá, pega a chave aí, deixa seu documento e eu vou falar para você que isso existe ainda. Ainda? Tem algumas imobiliárias, a gente não trabalha dessa forma, né? O corretor acompanha, né? Para poder dar mais informações, direcionar o cliente. 100% dos atendimentos. Mas ainda tem muita, a gente conversa no mercado aí, esbarra nos treinamentos, ainda tem imobiliária que Hoje, 100% deixa lá o documento, dos pega a chave e vai sozinho. Dos seus atendimentos são com o corretor. Como corretor. Indiferente do valor da locação. Indiferente do valor. Que legal. E a DF Casa, você cuida do departamento de locação? Ou é só locação? Ou tem venda, locação e você cuida da locação? Sim. Lá na DF Casa a gente tem hoje o setor de lançamento, que é bem recente que a gente criou, que aí faz parte da gestão do meu sócio, né, o Felipe, que ele cuida da parte de vendas, e tem a parte da locação. Locação hoje a gente separou.
Antigamente não, era eu e ele focado em vendas. É aquilo lá, o preconceito. Locação deixa lá. Coloquei uma pessoa para tomar conta, a pessoa até batia as metas e tudo mais, só que a gente não tinha um olhar com foco, um olhar clínico para poder olhar, enxergar o crescimento que aquele departamento poderia dar. E eu vou falar para você que numa projeção que a gente fez, daqui a alguns anos a locação ela vai até superar vendas. A venda. Por que as imobiliárias mais antigas, você pode ver que uma das deficiências que essas imobiliárias, que eu estou falando antiga mesmo, 40, 50 anos, são poucas que conseguem manter os dois resultados altos, tipo de locação e venda. Sempre ela se destaca em um departamento que seria, quando a gente avalia aí, locação. As mais antigas, elas têm uma carteira robusta e elas não se importam tanto, dependendo às vezes de investir no departamento de vendas. A gente não, a gente já olha para esses dois, porque a gente é muito forte, graças a Deus, em venda a gente tem um resultado muito legal. Só que aonde que a gente levou aí um rodo aí do mercado? 2015, que nem hoje, a gente está vivendo novamente que mudou a taxa para 50% do imóvel usado. Sim. Só que na nossa época a gente não vendia lançamento, não tinha locação. E foi onde a gente entendeu que se a gente tivesse, a DF já estava com 5 anos já rodando no mercado. Se a gente tivesse feito uma carteira de locação, não tivesse dispensado aquelas 3 salinhas que eu falei para você que era dor de cabeça, eu falei, eu não quero isso para nunca mais na minha vida, que a gente chegou a falar, locação, isso aí deixa para as antigas, deixa para outro. Isso não é nosso jogo não, nós somos bons em venda. Só que aí o banco foi lá, Caixa Econômica, o nosso perfil de cliente na época era um ticket médio de 180, 200 mil reais, e era o cliente que ele não tinha muita entrada. E aí na hora que falou assim, 50% para dar de entrada, como que esse cara ia comprar? Foi onde a gente até chegou a pensar, ferrou. Eu vendi carro, o Felipe vendeu o outro, que a gente tinha acabado de comprar. E eu falei, ferrou, mano, vai fechar a imobiliária. Como que a gente vai vender? O nosso cliente não tem 50%. Aí aí a virada da chave? Foi a virada da chave, e aonde a gente sempre fala, no momento de crise, sim, é onde que você tem que olhar as oportunidades. Ou a gente ficava lá no problema e que nem teve outras concorrentes imobiliárias que às vezes até acabou saindo do mercado, foi aonde a gente abriu mais vamos chegar de cima, quais as oportunidades que a gente pode se especializar e, cara, é um momento, pode ser que vai voltar, e foi o que aconteceu, né? Voltou depois normal a taxa de juros, mas ficou um bom tempo. E aí foi onde a gente foi para locação, falei, vamos voltar a fazer locação, só que locação não resolve o nosso problema de imediato. Porque a gente vai ter que fazer uma carteira, mas nada já entra um primeiro aluguel, que eu consigo pagar um funcionário, eu já consigo formar essa carteira para que na próxima crise que tiver, se acontecer, a gente vai estar com uma carteira robusta. E foi onde a gente chegou lançamento, onde as construtoras também chegaram no bairro, mudou o zoneamento, antes não existia essas construtoras lá do Minha Casa Minha Vida, porque não dava para construir aqueles prédios de andares maiores, né, de 20, 18 andares, antigamente não fechava a conta. O bairro ali? Itaquera, né, Zona Leste. Toda a Zona Isso, Leste. foi a primeira loja, as outras ela veio muito que mudou o zoneamento lá? Então, na época foi bem nessa crise, era 2016, 2017, tanto que a gente pegou um empreendimento na época da Planiplano, não sei se pode falar que acabei de falar. Pode tudo, Denis. E foi aonde eu e o Felipe, que aí a importância também aí fica até uma dica da liderança. Tem muitas imobiliárias também que não trabalham com o lançamento, por achar um bicho de 7 cabeças, assim como a gente achava a locação. O que aconteceu? Eu e o Felipe, a gente teve que, os gestores, né, os líderes, a gente teve que aprender sobre a operação para poder passar isso daí para a galera. E aí, junto com a galera, a gente ia ali treinando. É diferente da consultora que tem o cara já lá, o coordenador, né, tem as pessoas específicas para fazer o fechamento. Então a gente foi lá, aprendeu como que se vende o lançamento, e foi questão assim de dias, semanas, o lançamento já estava representando 30% a 40% do nosso faturamento. Uau. E mais as locações. Aí foi onde o jogo começou a mudar para... E desde então a gente não parou mais de vender lançamento, só que o lançamento, assim como a locação, tem que ter o departamento específico, as pessoas específicas para fazer isso. Senão então, também não funciona. Não é o mesmo que vende, não é o mesmo que aluga, nem... Não. Que legal. Isso também assim, é de cada um, mas tem muitas imobiliárias que o cara faz a venda e ele também pode fazer locação. Só que locação, para esse cara que faz a venda, sempre vai ser secundário, só se cair no meu colo, se cair aqui eu faço. E se tiver uma venda para ele fazer uma locação, ele vai dar foco na venda. Vai dar preferência. Ele vai ver o quê? Só
a questão da remuneração. Então, hoje a gente tem um departamento separado, existe esses corretores, né, que fazem um trabalho somente, hoje eles são CLTs, então eles têm lá o salário, os benefícios. Que legal. Só que a ideia é o quê? É ganhar no volume, fazer, eles têm as metas e tudo mais, e isso É legal, porque acontecendo. você dá esse benefício do CLT, Sim. então ele trabalha com mais vontade ali, né? E você diria que esse setor da locação, seja como se fosse, ali o alicerce da casa, uma imobiliária que tem uma carteira grande de locação, ela tem uma base forte para superar qualquer crise que venha? Sim, inclusive, que nem hoje, falando mais do presente, né? A DF hoje a gente está com 3 unidades. Até então a gente não teve esse pensamento de vamos expandir, ganhar novas regiões, né? E a locação, ela nos permitiu dar esse passo. Olha que legal. Se a gente não tivesse a locação, talvez a gente estaria ainda lá em Itaquera, né? Com um custo um pouco menor, porque nessa que você vai abrindo outras unidades, tem o investimento, né? Que nem hoje a gente tem, qualquer DF Casa Imóvel que você for, você vai ver essa característica, assim como tem esse podcast de vocês, algo diferenciado, para proporcionar uma experiência diferente para o nosso cliente, para quando o cliente ele for lá, ele tirar totalmente a gente da caixinha do que ele tem de o que é uma imobiliária. Então, na verdade, a gente pensa nessa questão de entregar a experiência não só para o cliente, mas o principal cliente nosso, que é as pessoas que trabalham lá dentro. Sim. A gente passa o quê? De 100% das horas do nosso dia, a gente passa 99%, quase 99% dentro da imobiliária. Sim. Então a gente também adequou um pouquinho ao nosso estilo de vida, ao estilo de vida dos corretores, que nem, você não sabe quanto que fez de diferença, por exemplo, que nem lá em Itaquera tem uma mesa dessa daqui, ó, de bilhar. Ai, que legal. A gente até achou que no início, né, o negócio ia tirar eles do foco, mas não. A gente precisa dos momentos de escape. Sim. E quando o cliente vai lá, cara, ele se encanta. Ele até fala, vou trabalhar aqui também. Então, automaticamente... O corretor, não, a gente vai decidir o contrato, mas jogando um bilharzinho, vem cá. Vamos ali na mesinha de sinuca que a gente conversa ali. O que a gente mais vende hoje no mercado, seja no lançamento, locação ou venda, é a confiança e a credibilidade. Então, o corretor ele precisa trazer esses clientes na imobiliária. Quando ele chega lá, ele já, vamos dizer, 50% da confiança dele, 60%, já foi conquistada só pela estrutura da imobiliária, a experiência que a gente já passou para ele, já deu confiança para ele. E aí junta com as informações do meu corretor também estar mais preparado, porque isso é outra coisa que tem no mercado. O corretor de locação, se tem, né? Hoje usam o termo consultor, tem uns que nem é corretor, né? É CLT, mas não tem cresce e acaba fazendo esse trabalho. Então, assim, locação é muito deixado de lado hoje no mercado. E o que eu falei, quando a gente fez essa separação de vendas e locação lá, eu falei para o Felipe, a gente vai levar a locação para um outro patamar, que é o que a gente está, graças a Deus, as coisas estão fluindo para isso. Então, hoje, para você ter ideia, eu tenho um corretor de vendas que ele quer trabalhar na locação. Você vê, é um negócio tão antigo que é a locação. Sim. E vocês estão inovando agora. Entendeu? Mas isso é a percepção de valor que a empresa, que a imobiliária está investindo, porque geralmente também, até em questão de investimento, a imobiliária quase não investe em locação. Ela sempre vai pensar em quê? Em vendas. Sim. Se eu fazer uma venda, a comissão é maior, mas, cara, a locação a médio e longo prazo, ela vai dar sustentabilidade para a imobiliária, ela vai permitir para que você faça novos investimentos, igual a gente fez lá, abrimos agora 2 unidades e já estamos nos preparando para abrir mais outras. Parabéns. Mas por quê? Quem que está dando todo esse suporte para a gente na retaguarda ali, deixando a gente mais tranquilo para conseguir fazer isso? É o volume de locação. O volume de locações. E o que mais anima é, quando você faz uma projeção, que nem isso a gente tem bem definido na DF, daqui 5 anos, daqui 10 anos, se eu manter aquele resultado com o percentual de crescimento, cara, é outro jogo. É outro jogo, Por isso que às vezes eu vejo essas imobiliárias com 50 anos, aí de repente você vai ver lá, tem uma carteira de 2.000, que nem já tem parceiros que tem 4.000 de administração. Se o cara não quisesse vender, não, só foca nisso aqui, já dava. Tá ótimo. Mas a gente quer pegar as 2 pontas. E imagina, já chegou algum cliente que comprou para investimento e já foi para o departamento de locação para alocar o mesmo imóvel? Sim, a gente tem Isso deve acontecer muito. A gente tem vários, a gente até fala, clientes chaves, né, da imobiliária, que a gente estava até conversando aqui antes de começar no podcast, hoje a gente está querendo ter um atendimento diferenciado para esse tipo de locador, né, que tem mais de uma unidade, que é o perfil mais investidor.
Então a gente tem esse cliente que ele compra o imóvel lá no departamento de vendas e a gente já faz essa continuidade com ele no departamento de locação. Então a gente já faz a previsão de preço que ele consegue, a rentabilidade que ele vai ter naquele imóvel. E são produtos que a gente oferece que, assim, ele entrou, a locação é muito rápida. Esse que é o bacana. Dinâmica, né? Não fica produto. Então, tanto que uma das deficiências do mercado hoje é você ter o produto. Né? Se tem um produto, a alocação ela é por consequência, ela vai acontecer. E o desafio hoje é você conseguir esses produtos. Denis, e agora com essas empresas, né, que vieram no digital, que são novas, né? Sim. A ADF com certeza tem muito mais tempo de mercado que eles. Atrapalharam muito? Eu vou falar para você que elas fez mais a gente se coçar para cada vez entregar, gerar mais valor para o meu cliente do que eu... É que nem assim, eu vou escolher o que eu quero. Sim. Eu vou pensar que eu vou deixar de existir, que eu vou perder mercado. Não. Da mesma maneira que essas empresas de tecnologia digital aí, ela olhou a nossa deficiência das imobiliárias, né, eu vou melhorar, porque elas só existem porque existe uma deficiência no nosso processo, certo? Certo. Então, hoje eu tenho essa visão. Eu olho qual que é a deficiência dessas empresas do digital, que só na imobiliária eu vou conseguir entregar. Independente da tecnologia, que hoje a tecnologia a gente tem contrato digital, eu consigo levar conveniências para o meu cliente. Hoje, para você ter ideia, a gente tem até... A nossa ideia hoje não é administrar imóveis. O que a galera tem lá é o quê? Nós vamos administrar, a gente vai fazer a gestão do seu patrimônio. Então, eu não quero só ser um cara, uma imobiliária que só vai emitir o boleto ou vai fazer o despejo. Não, eu vou gerir o seu patrimônio, desde a questão lá, precisa fazer algum dano, que nem hoje eu tenho um manutencista, é uma conveniência que hoje a carteira já permitiu para que a gente chegasse nesse estágio. A gente sabe que no início um pouquinho desafiador de você ter um advogado que a qualquer momento você liga lá na DF e fala assim, eu quero saber do meu contrato, tem alguma dúvida, o que a gente pode fazer aqui? Você tem esse atendimento. Hoje o meu cliente ele conhece desde a minha gerente de administração lá, que é a coordenadora, o advogado, até mesmo eu como diretor. Sim. O cliente ele tem acesso a todas essas pessoas. Então ele vê que ele está bem amparado. E a diferença da gente é assim, problemas tem? Tem. Só que é o que eu falo para o cliente, eu estou com você até o final, diferente de às vezes você ter essas empresas de tecnologia que você vai falar com o atendente, você não conhece, beleza, estou com um problema sério, mas pô, eu conheço o Denis, o diretor, eu conheço a Renata, a coordenadora, eu conheço o Dr. Roberto, se eu precisar. Ele já foi, por isso que a gente quer sempre fazer questão do cliente conhecer a imobiliária. Então, no digital o cara não conhece, ele vê ali, entra no sistema, agora não, ele tem esse contato bem próximo. Nos digitais, lá, termo de responsabilidade, termo de compromisso, que ninguém lê, né? Quando você está conversando com o Denis fica, ó, tô te preto, ó. Depois você lê esse termo, mas tem isso. Aí tem muitas pessoas que no digital não lê nenhum daqueles termos e depois ela vai brigar por uma coisa que estava lá no termo, que se ela lesse, talvez ela nem fecharia negócio. E você falou de manutenção, tem um profissional da DF de manutenção? Isso, hoje a gente tem um manutencista que é o quê? Para eu... Na verdade, eu não quero incomodar o locador. E outra, a imobiliária, ela é o filtro. Que nem eu vivi uma experiência com uma imobiliária digital. Né, do mercado, e eu fiz de propósito. Que nem eu comprei um imóvel, eu e o Felipe, né, a gente comprou um imóvel que vai ser entregue agora no Tatuapé. A gente já pega a chave. E eu precisei alugar um imóvel. Eu poderia muito bem alugar pela imobiliária, mas eu falei, eu vou alugar, né, pela plataforma, para ver qual que é a experiência. Eu, como sei como funciona uma locação, eu não gero problema para o meu locador. Mas eu fico pensando nas pessoas que não têm conhecimento, não sabem se isso daqui é responsabilidade do locatário, por exemplo, tem um problema no imóvel. Eu, por experiência, sei o que é minha responsabilidade e o que é do locador. Então eu nem incomodo o cara, só se realmente for da competência dele de fazer. Só que eu precisei acionar o proprietário desse imóvel algumas vezes, e eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, eu não gostaria de ter, porque lá a plataforma ela faz isso, ela tem algum problema, eu tenho que falar direto com o proprietário. Não existe um intermediador. A intermediação é só tecnologia. Só que eu fico imaginando, eu sei do meu compromisso, o que eu tenho que fazer ou não. Mas e as pessoas que, tipo assim, ó, queimou a luz, queimou a lâmpada? Já liga. Vai ligar para você, vai te acionar. Eu não gostaria.
Imagina, o de cara ter. tem 10 Não sei se eles imóveis, fazem tem- isso com todos, não vou afirmar, é a experiência que eu estou tendo, não sei se eles fazem com todos, mas tem vários clientes que às vezes até colocam a primeira vez, mas é uma primeira vez, depois, pela experiência dessa de querer, de ser acionado toda hora, acaba não, fala, não compensa. O aluguel garantido. O aluguel garantido hoje, as imobiliárias, não só a DF Casa Imóveis, mas muitas imobiliárias hoje já proporcionam isso, né? Então eu garanto o seu aluguel. Que nem, mas o problema maior é na rescisão, porque você vai desocupar o imóvel onde realmente aparece o serviço que a imobiliária vai prestar para você. Geralmente na hora da saída, que é onde tem os problemas. Então o que eu fiz? A gente contratou essa pessoa. Durante a locação, se você tem um problema no teu imóvel, antes de eu acionar o proprietário, eu mando ele dar uma olhada e ver de quem que é o problema, e ele já vai fazer os orçamentos. Dependendo, eu faço diretamente para o locatário, ou eu já passo também essa comodidade para a gente executa o serviço. O locador. E o locador, ele pode. Qual que é a dor do locador? Às vezes ele não tem também, se ele conta, que o ideal é ele contratar, a obrigação é dele contratar 3 orçamentos e ele mandar um prestador, a responsabilidade dele. Qual que é a dor do locador hoje? Ele não tem tempo, cara. Eu não tenho tempo. Eu tenho imóveis também que eu alugo, eu não tenho tempo. Então, assim, hoje me facilita porque eu faço tudo pela DF e tem algum problema, eu já falo, Heber, que é o manutenção, Heber, vai lá no meu imóvel, abraço, já dá uma olhada lá, vê o que está acontecendo. Cara, como é bom você ter essa conveniência, que muitas aí não entregam. Então, eu achei muito o que a top gente isso. precisa... Olha, eu tenho 17 anos no mercado imobiliário e já passei por algumas imobiliárias. De verdade que esse serviço de vocês, eu não conheço quem Vou faz. falar para você, é só a gente que faz? Não, tem imobiliária, mas assim... É 1% do mercado. E aí o que você tem que fazer se você já está agora pensando, eu vou colocar locação dentro da minha operação. Eu sei que isso de início, hoje tem 10 anos a DF, a gente permitiu fazer, estou fazendo essa questão da manutenção, porque isso tem custo também, há 1 ano. Mas é algo que você já tem que planejar, porque o proprietário hoje, ele quer cada vez mais essas conveniências que a imobiliária pode oferecer. Por isso que hoje eu já estou usando o termo que eu quero gerir o patrimônio dele. Eu não quero fazer só uma simples administração, porque a administração todo mundo faz. Essas imobiliárias, seja digital ou muitas das outras, fazem. E na cabeça, isso que é o legal de estar um pouco no operacional, que hoje eu estou, essa de focar na locação, eu também faço alguns trabalhos de operacional justamente para poder ver como que está o cliente lá na ponta. Então eu acompanho o meu corretor, digamos assim, você desce eu vejo, que nem eles falam, o proprietário não quer colocar o imóvel para administração, que nem lá nós só fazemos locações de imóvel que o proprietário vai deixar a administração da imobiliária. Perfeito. Por quê? Porque aí compensa todo esse pacote que eu vou entregar para ele. Né? Antes a gente não fazia, e tem imobiliárias que trabalham dessa forma, quer colocar o imóvel para vender, mas eu quero que vocês só façam a locação. A administração, que é onde a imobiliária precisa, não deixava com a gente. Ela só faz, mas por quê? Eu fui entender com alguns clientes que eu fui atendendo na ponta com o nosso corretor. O corretor, muitas das vezes, não sabe entregar o valor de administração, de vender da maneira correta. E se o cliente, quando ele vai lá, porque teve vários construtores, principalmente o construtor, que eu entendo muito bem o que ele fala, é o Bruno, né? O Bruno. Que o Brunão falou aqui, ele falou, Denis, por mais que eu deixe na imobiliária, eu ainda tenho 2 pessoas lá no escritório que ficam conferindo, é retrabalho. Não deveria acontecer isso, ele deveria confiar no trabalho da imobiliária. E o que ele falou? Ele falou, cara, e as 2 pessoas, tem um monte de erro. Então, por que ele está pagando a administração? Então, tem muitos, principalmente os investidores, têm essa visão. Fala, em vez de eu pagar para a imobiliária, eu vou pegar uma pessoa que é uma menina para cuidar e acabou. E para você conseguir resolver isso, tem que fazer o que o Denis está falando que faz. Você desce no chão de fábrica, isso, né? Como todo mundo fala, conhece o que está acontecendo no chão de fábrica, ao mesmo tempo você sobe na diretoria, que é o cara que é o dono do imóvel. E é onde você tem que ficar. Você conhece, tem que olhar, você tem que ficar, mas você tem que conhecer lá embaixo. Você tem que ficar no estratégico. Né, que é a parte... Certo, mas tem que conhecer. Que você precisa sentir o cheiro lá da operação, ver como que funciona, senão não vai. Senão você vai ficar cobrando uma coisa lá em cima que a gente não sabe lá na realidade o que está acontecendo. O que está acontecendo lá embaixo, que nem... Muitas coisas eu ainda estou, sendo sincero, eu estou aprendendo, mas por essa questão de viver o operacional ali no dia a dia, que nem eu estou vivendo hoje com a parte comercial, e eu vivi muito na administração, que é onde você apanha pra caramba, que é o que eu... Tava falando também, falando pro Bruno. Às vezes a gente acha que o negócio tá tudo certinho, mas na hora que tem a rescisão, que você vai ver lá, cadê a vistoria?
deu problema aqui de um seguro que não foi contratado. Mas assim, quem que está cuidando dessa parte? Tem que ter pessoas também bem treinadas, bem sucedidas, que tem esse olhar clínico e que você possa confiar para que você, que é o diretor ali, esteja olhando o crescimento, que é o que eu venho fazendo hoje. É um manutencista que vai dar comodidade para o meu locador, isso faz com que ele não tire o imóvel daqui da DF, ou para que ele deixe a administração, que era o que eu escutava. E muitas das vezes o corretor não sabia vender o valor que realmente a gente entrega. E aí eu falei, caramba, mas todos os proprietários não querem dar, porque na conversão, a maioria não queria dar a administração. Mas todo mundo o quê? Colocava as imobiliárias em uma caixinha só. Não, você teve problema numa imobiliária do Zezinho, mas assim, na DF é diferente. Perfeito. É o que eu ia chamar, fazer reunião com os consultores. Aqui é diferente, olhando no olho, falar, aqui eu tô com você do início ao fim, aqui a gente oferece isso. E se não honrar, eu sou o primeiro a você falar, quero rescindir meu contrato de administração. Perfeito. E aí eles começaram a entender, início eu explicando, a mesma coisa do lançamento, a galera não sabia vender lançamento, eu e o Felipe foi lá, aprendemos, e aí durante a mesa, na negociação, o pessoal foi aprendendo, quando você vai ver, a galera tá vendendo o lançamento. Deixa eu tirar uma dúvida com você, por exemplo, você tem 3 lojas da DF, porém, é regionalizado, ó, por exemplo, a loja de Itaquera só aluga imóvel de Itaquera, a loja da Penha só aluga na Penha, ou não tem isso? Como que funciona hoje, tá? O nosso foco maior ainda, e a equipe comercial que a gente tem de locação, por isso que eu tô falando assim, que tem muito crescimento ainda pela frente. A operação comercial, assim, de eu ter uma equipe nessas 2 lojas, ainda não existe. Eu não tenho ainda uma equipe comercial que está fazendo um trabalho focado na região, porque o intuito dessas unidades que a gente abriu é justamente abrir campo. Então, assim, eu já tenho um estoque bem legal, já tenho um conhecimento, por exemplo, em Itaquera e no máximo no bairro limítrofe ali, e agora a gente vai atacar essas outras regiões para abrir mais campo. Então, a gente só tem venda hoje lá funcionando, mas a locação eu não vou ficar deixando, passar 5 anos para poder abrir essa equipe lá. Então, como os corretores hoje é tudo CLT, então tem que pagar, então é tudo de acordo com o que a gente está conseguindo produzir hoje. Não tem, porque quem está assistindo aqui, eu mesmo, se eu estivesse assistindo, eu ia falar, quero deixar minha casa para alugar na DF. Com certeza. Não dá para a pessoa que está na Vila Maria deixar um imóvel para vocês alugarem. A gente tem Vocês atendem em qualquer lugar de São Paulo? Sim. É que assim, que o que faz a diferença quando é outra região pra gente? Porque a administração, ela não muda. Então ele vai ter todo o respaldo jurídico, ele vai ter as meninas lá que dão atenção, porque o ideal e um desafio do mercado de locação que a gente não tem hoje é o relacionamento da imobiliária com as partes, seja o inquilino, então, coitado. Ele acha que ele é um coitado, ninguém quer dar atenção para ele. Acha que é só o locatário. Mas hoje ainda falta essa questão do relacionamento com as 2 partes. Porque o inquilino hoje, por mais que ele está pagando aluguel, ele pode sair daquele imóvel e querer alugar outro, ou melhor, que nem já acontece várias vezes na imobiliária, o cara comprar. Então, assim, se eu estou acompanhando, e hoje o cara que vai comprar, que nem eu tenho todo o histórico dele lá na imobiliária, eu sei quanto que ele ganha, eu sei, né, o perfil de imóvel que ele está localizado hoje, que ele gosta, então a gente consegue trabalhar esse cara, só que muitas das imobiliárias negligenciam essa questão do atendimento com o inquilino, né? Perde esse potencial dele comprar com você. Exatamente, só que aí como a locação ela é um relacionamento a médio e longo prazo, acontece uma série de coisas durante essa administração que o cara, ou ele vai ter amor, porque na maioria das vezes não tem amor pelo trabalho que a gente gera, ele não acaba comprando com você, porque ele vai julgando a imobiliária pela experiência que ele vai tendo. Então a gente tem que tratar ambas as partes da maneira correta. Tanto que lá, por mais que eu sei que o locador é importante para a gente eu ter dentro da imobiliária, que ele vai sempre me trazer o produto, mas a gente trabalha no justo. A gente tem que ser o justo. Então, assim, se é obrigação do locador, eu vou cobrar o locador. Se é obrigação do inquilino, eu vou cobrar do inquilino. Eu costumo falar para eles, isso em vendas e locação, o trabalho do corretor é como se fosse um juiz. O juiz ele tem que julgar, ele vai ver o problema, e eu tenho certeza que quando ele vai julgar o certo, esse é o papel dele, julgar o certo, quem que é o correto, não, você ganhou, você tem que fazer. Só que a gente sabe que a partir do momento que a gente toma uma decisão com uma das partes, uma não vai sair contente, é normal, sempre um vai achar que está saindo um pouco mais prejudicado, mas lá a gente trabalha nessa linha,
falo para as meninas, ó, a gente vamos ver na parte jurídica de quem que é a responsabilidade. Aí o doutor analisa, aí junta às vezes até a gente com experiência, ó, vamos fazer o seguinte, cara, tanto o inquilino é bacana, tanto a paga direitinho, nunca teve problema, nunca teve solicitação do inquilino, o locador nem se fala, o cara sempre deixa o imóvel com a gente, aí é onde faz a diferença, ó, eu vou arrumar, meu, tem tinta aí, meu, vai lá, pinta, vai lá, tem um sifão, troca lá, Top é um demais. negócio simples. Simples. É esse atendimento que a gente quer levar para os nossos clientes da locação. E aonde eu vou fazer a diferença com essas grandes. Porque essas grandes, eles têm grana para patrocinar, isso eu não vou conseguir concorrer com eles, entendeu? Então eu tenho que sair por esse lado. Qual que é o lado? É o lado de gerar valor, é o lado de estar mais próximo dessas pessoas, porque é aquilo que a gente queria sentir também. Se eu fosse, eu também vivo a experiência, que eu tenho imóveis também alugados. E é o que eu quero. O que eu quero é o que a gente tenta criar para o nosso cliente. E vamos falar agora falamos muito de quem vai locar, quem tem um imóvel. Agora, para quem, né, tem o locador, o locatário que chega para locar, qual a maior dificuldade que ele tem? Se ele precisa de alguém para ser fiador, essa documentação, qual que é a maior dificuldade da pessoa que fala, ela precisa locar um imóvel, tá ali no desespero muitas vezes, você sabe, né, Denis? O que vocês ajudam nessa hora? Ó, olhando hoje, isso que é importante você estar no operacional e vendo um pouco do que está acontecendo. Eu vejo muito hoje, por essa facilidade de muitas garantidoras no mercado, né, a gente tem seguro-fiança, vou usar de exemplo o que a gente faz na ADF. Dificilmente eu alugo hoje um imóvel com depósito calção, né, que é os 3 meses de aluguel. Fiador, então, a gente nem utiliza mais esse termo, não é que proibido, mas assim, é uma política que a gente resolveu adotar dentro da empresa. Perfeito. E por conta dessas facilidades das garantidoras, eu vejo dificilmente eu perco o cliente, eu vejo muita aprovação. É o que eu te falei, às vezes a gente não consegue encaixar a locação por, às vezes, não ter o produto. Que é onde a gente trabalha, tenta focar sempre com a galera, ó, vamos captar, vamos fazer um trabalho diferenciado. E eu não vejo essa dificuldade hoje por conta da facilidade que a gente tem no mercado. Isso lá atrás, no início que a gente iniciou a locação, cara, era male um seguro-fiança e era muito forte. Fiador, depósito calção. E não tô falando que é errado, porque tem muitos amigos nossos que trabalham, não, eu só faço depósito calção. Na verdade, porque assim, alguma projeção, segurança o locador vai ter porque, que assim, ter. às vezes na projeção, quando você pega, igual pegando a carteira que a gente tem na DF, o menos problema que eu tenho, apesar que também não estou fazendo volume mais, mas a gente teve, no começo da DF, a gente alugou muito depósito calção. Só que eu vou na estatística lá da carteira, poucos problemas. Igual a gente estava falando com o Bruno aqui, poucos vão dar problema. Às vezes até menos do que aquele faz hoje, que hoje com a facilidade da aprovação do seguro, a gente tem mais problema hoje com o seguro do que nessa fase aí, quando a pessoa precisava colocar alguém lá para ser fiador, ou ele tinha que arrumar os três aluguéis, que também era uma dificuldade para a pessoa conseguir. Então hoje eu vejo o mercado ajudou também o cliente, né, nesse quesito de aprovação. Eu não vejo muita dificuldade hoje por conta dessa facilidade que o mercado está proporcionando. Que bacana. Não, uma aula, hein? Não, foi aula. Bom, para quem tem imobiliária, foi uma aula para mostrar a base, que é o mais importante para você crescer, e vocês estão crescendo muito bem. E eu fico imaginando para quem está assistindo que precisa alocar um imóvel, quer alocar, eu já ia na DF. Denis, sério. Aí, ó. Sério, muitos benefícios para quem vai locar e para quem está com imóvel e precisa locar, né? Parabéns, viu? Olha, incrível, vai crescer muito, porque vocês não param, né? A cabeça está sempre lá na frente. Outra coisa que isso a gente, em breve aí, a gente já vai conseguir também colocar na prática, são, eu sei que todos os locadores, né, todos os donos de proprietário têm que ter um atendimento de excelência, por exemplo, dentro da imobiliária. Mas a gente sabe que aqueles que sempre foi fiel com a gente, os investidores que colocam mais de um imóvel, tem investidor que tem 20, 30, 10, confia, 5, né? 2 imóveis. Esse cara precisa ter um acesso mais rápido ainda, não que a gente não tenha. Porque assim, como a demanda é grande e conforme a carteira vai crescendo, por mais que você queira dar um atendimento assim muito rápido para o locatário ou para o locador, começa a ter alguns desafios no meio do caminho.
né? Que nem isso a gente vive na nossa imobiliária e tenho certeza que muitas também têm esse tipo de problema, de não ter atendimento rápido. E hoje as pessoas cada vez mais querem ser. Eu mandei uma mensagem para você, eu já quero que você me responda. É igual o WhatsApp, se você já olhar, você já fica. Quando a gente achava que o Nextel era a pessoa não quer surgiu o WhatsApp. A pessoa não quer saber se você está fazendo um outro compromisso, fazendo alguma coisa, você vai responder. Então, assim, as pessoas hoje estão muito imediatistas. Então, esses clientes em específico, né, que tem mais de uma carteira, hoje a gente vai implementar, vamos dizer, como se fosse um gerente de carteira, igual no banco, né? Tá. No banco você tem o cliente personalité, select, o que for, né? Prime, e você tem um atendimento mais rápido, diferenciado. Não que os outros não vão ter, mas esse cliente não tem como. Vai ter um profissional para ele. Eu tenho que levar. Então, o que a gente vai para colocar agora são pessoas, porque também, qual que é a outra dica? O cliente, a gente quando está vivendo uma experiência numa empresa, a gente não gosta de falar com várias pessoas, de ficar repetindo o problema. Então, assim, essas pessoas precisam de carteira, né? Gerente de carteira. Precisam, primeiro, conhecer o imóvel, e muitas das vezes a gente leva até o imóvel, você vai conhecer o imóvel do seu João. O imóvel do seu João é isso aqui, ela conhece o imóvel. E a história, os inquilinos, vai conhecer sobre os locatários lá do seu João. Então, assim, ela tem que conhecer, inclusive conhecer o seu João. Sim. Que a gente chama para vender imobiliária, apresenta, e essa pessoa exclusivamente vai atender o senhor. E ela vai ter um canal direto. Então, qualquer coisa que eu precisar, eu posso falar direto. Isso é tão bom. Igual hoje, se eu estou aqui com você, eu estou comprando teu carro. Eu, por ser um cliente, né, numa outra categoria dentro do banco, se eu mandar uma mensagem para minha gerente e falar assim, tô comprando um carro aqui, do Enoch e tal, eu preciso de um crédito, tal, ela vai conseguir me atender em poucos minutos. Sim. Diferente se eu fosse mandar porque é a massa, né? Não é porque a pessoa não quer atender bem, mas é a massa. Então, existem outras pessoas que vão atender. Ela nem tem uma análise do seu perfil ali tão profundo. Exatamente. Quanto esse... Então, é uma pessoa que conhece. Que nem ela vai ter que ligar para esse cliente de tempo em tempo, cada 15 dias. E aí, seu João, tá tudo certo com os seus extratos do recebimento? Que é aquela preocupação que ele falou. Ele não precisava ter duas pessoas ali reconferindo o trabalho da imobiliária se tivesse uma ali já com esse relacionamento direto com ele. Acabei de mandar o extrato foi no seu e-mail, aí o senhor viu, o senhor deu uma olhada, conferiu. Por mais que a pessoa confia na gente, mas sempre tem alguém ali. Não só nessa questão, chegou seu aniversário, que nem a gente lá na DF, é muito de fazer, a gente faz alguns eventos, que a gente leva às vezes uma parcela de cliente, seja locatário, seja o locador, que nem agora a gente está programado para fazer com zelador e síndico. Então eu quero trazer essa galera para dentro da imobiliária para conhecer. Na verdade eu quero levar, se eu pudesse levar todos os clientes, a gente sabe que tem cliente que compra com você, aluga, sem ir lá conhecer imobiliária. Eu acho incrível isso, porque eu não consigo fazer um negócio grande. Mas às vezes foi uma super indicação, né? Às vezes é uma super indicação que alguém já tem, né? Fala assim, vai lá que... Mas qual outra coisa que nem eu falo para os corretores e todas as imobiliárias aqui já fica uma dica que você tem que se preocupar, que é com a sua reputação. É verdade. Porque assim, o que vende hoje é a confiança, galera. Então assim, tem muitos clientes que fazem isso hoje com a DF, porque se ninguém ligar na DF hoje, e se você for abrir o computador hoje e consultar uma avaliação, você vai ver, a gente é disparado na frente de todas as outras imobiliárias da região que tem uma avaliação maior. Tanto que hoje a gente tem o corretor 5 estrelas, a gente mostra isso, já é cultura dentro da empresa. E não é eu falando, que quando eu estou fazendo a apresentação para o cliente, professor João, o senhor vai achar que ele está todo se achando. Não é. Falei, entra na internet, o senhor vai ver lá mais de 1000 pessoas contando a experiência do que ela viveu dentro da imobiliária. E não é avaliando a imobiliária, é avaliando as pessoas que trabalham na imobiliária. Então eu tenho lá, avaliando as pessoas do administrativo, os corretores de venda, você vai ver todo mundo elogiando o cliente. Tem corretor meu que ele ganha venda na imobiliária orgânica, do cara olhar lá, ver várias vezes o nome dele no Google e fala, cara, eu vi seu nome várias vezes no Google, quero comprar com você. Quero alugar com você. Só que isso é um trabalho que a gente também começou a enxergar lá atrás. E é um trabalho de formiguinha. É verdade. E outra, toda a equipe, toda a empresa tem que comprar essa ideia, tem que estar nessa mesma visão. Hoje, já, graças a Deus, é uma cultura. Então, assim, todos, desde a minha recepcionista, elas pedem avaliação e chega a avaliação. Tanto que hoje a gente criou o DFers, né, que a gente fala, DF você vai ser um DFer.
5 estrelas. Então, as pessoas que têm mais avaliação, ela participa de alguns benefícios que a gente fez também, não só com os clientes, locador, locatário. Essas pessoas que também proporcionam uma experiência de excelência para esses clientes também ganham benefício dentro da empresa. Que legal. Entendeu? Ah, pena que nosso podcast acaba rápido, né? Daqui a pouco nós vamos Já dobrar acabou? o horário, já. Olha, Passa rápido. mas muito legal. Foi 1 horinha conversando. Passou rápido 1 hora. Cara, nem parece que praticamente 1 hora. E saber de todos esses benefícios, com certeza, se eu tivesse em casa, como eu falei, eu queria locar, deixar para meu imóvel para locar, ou então se eu fosse um cara que quisesse locar, eu ia lá procurar um imóvel. E eu não tenho que falar, para mim é 100% de coisas boas, vocês estão de parabéns. Continuem sempre assim, vocês vão crescer muito, 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 muito. Eu queria que você deixasse um contato. Eu vou deixar. Porque vai ter muito interesse. Sim, eu ia acabar de... Cara, podcast, eu vou falar pra você. Hoje eu entro no carro, eu não consigo quase escutar música. De vez em quando, pra quebrar a rotina, eu vou escutar uma música, né? Mas, cara, podcast hoje é incrível. Você consegue aprender muitas coisas, que nem várias das ideias que a gente implantou dentro da DF foi através de escutando podcast, né? Tem diversos hoje no nosso mercado. Então, assim, é algo que você precisa ter ali dentro da maneira de estudar. Hoje tem no YouTube, tem no Spotify, mas nós assim... Nós passamos em todas as plataformas, Denis. Spotify, Deezer, Amazon, Apple, também na Red Fox TV, que é uma TV aqui de Guarulhos, Jacareí. Então é só escutar e ter uma aula com o Denis. Porque o que acontece? A gente fica dentro, até fica de recado aí, a gente fica muito na bolha, né? É o que até a gente fala para os corretores. Cara, tem tanta oportunidade lá fora. E aí quando você para, e eu sei que no dia a dia é tanta correria, tanta coisa para você fazer, é meta e tal. Mas às vezes quando você para, respira e olha um pouquinho de fora a operação, é onde você começa a enxergar várias oportunidades. Então é o que eu estou fazendo hoje na locação. Então eu fico lá em cima e eu estou vendo várias oportunidades. Tem muitas coisas que na nossa cabeça era crença, falando, não, isso aqui não dá para implantar na locação. Que quando eu comecei a ir para fora, participar de treinamentos, que nem ouvir um podcast, deu aquele, nossa, mano, olha, a oportunidade está na minha cara e eu não vi. É o que a gente costuma falar, o dinheiro está na mesa e você não vê. E o mercado imobiliário é uma grande pizza, né? Vende bastante, sempre chega lá no final, foi tantos bilhões, trilhões. Só que assim, alguns vão estar comendo uma boa parte dessa fatia, agora e você? O que você está comendo fazendo nessa pizza? Você é o cara que vai ficar do lado lá reclamando que está ruim o mercado, porque sempre vai existir esse tipo de pessoa, ou você vai ver aonde que estão as oportunidades, aonde que eu consigo aqui morder, que é o que eu falo para a galera, onde vocês conseguem, sempre vai ter gente comendo. Não importa se mudou a taxa de juros, se mudou o governo, sempre vai ter gente com fome. É o que a gente fala lá, vai estar com fome. Denis, para a galera morder DF. Vamos lá, Instagram... Denis.brito, né? Você vai me achar lá. É isso, e DF Casa Imóveis. Se você colocar DF Casa Imóveis, você vai ver que eu tô lá no Instagram da DF Casa Imóveis. E eu me coloco à disposição para trocar. Você que às vezes pode mandar um inbox para você. Pode mandar, precisar de ajuda. E outra, é a troca, né? Nem sempre eu não sei tudo. Eu vou aprendendo muito também com os colegas aí de trabalho. Então eu coloco à disposição. Fechou. Beleza, né, Nock? Foi show. Perfeito, não. Aprendemos bastante. Bastante. E tem mais um benefício. Quem faz negócio ou já fez, pode ir lá na DF, só bater uma sinuquinha que não tem problema, não é verdade? Pode ser. E lá tem água, café e chopp gelado ainda. É isso aí, obrigado, Denis. Parabéns pelo trabalho incrível. Obrigado a vocês. Manda um abraço pro Felipão. É isso aí. Tchau, até o próximo Bate-Papo Ideal. Lembrando que QR Code na tela para conhecer os empreendimentos da Consultora Ideal. É o podcast, o melhor do mercado imobiliário é esse aqui. Bate-Papo Ideal. Valeu, Inoque. Abraço. Parla, garoto. Até a próxima.